Esta live de hoje tem a ver com a minha visão sobre tudo que está acontecendo na humanidade e o que você e eu podemos fazer para superar esta fase. Eu não estou aqui com uma visão de médica, porque eu não sou. Eu não estou aqui com uma visão política, porque eu não sou. Eu não estou aqui com uma visão de profissional da área, porque eu não sou. Eu sou um ser humano que está neste barco junto contigo e quis trazer a minha visão espiritual da coisa. Ou seja, é a minha opinião. Por isso, eu não quis deixar os comentários abertos, porque eu já conheço como é que é no meu Instagram, nas minhas lives, quando eu dou alguma opinião, uma série de outras opiniões vão aparecendo, que eu deveria ter falado tal coisa, que eu deveria ter falado tal coisa. Então, aí eu vou fazer uma solicitação para você e te pedir que, se você tiver algo para comentar sobre o que você acha, faz isso sim lá no seu Instagram, assim você impacta as pessoas que querem ouvir a sua opinião. Acredito que se você está aqui nesta live hoje, você deve querer ouvir a minha opinião, senão você não estaria aqui, não é verdade? Eu te falei que eu te daria a minha opinião hoje sobre o que está acontecendo e também algumas dicas para superar. Outro motivo que eu estou fazendo essa live deitada é que eu pretendo jogar no YouTube. O tema de hoje é como superar, sair, diminuir o medo e aumentar a fé nesses tempos desafiadores. Veja, do ponto de vista espiritual, de tudo que eu estudo, desde a Bíblia até um curso em milagres e tantas outras filosofias que eu estudo, não existe essa história de individualismo, ou seja, não está acontecendo com algumas pessoas, não são algumas pessoas que estão e serão infectadas. O que acontece com acontece com absolutamente todos. Na Bíblia, se você for dar uma olhada, eu não quero misturar as passagens em Gálatas. Gálatas é um livro que Paulo escreve para os cristãos que estão em Galátias e ele fala o seguinte: não há judeu, não há grego, não há escravo, eu completo, não há negro, não há branco, não há asiático, não há brasileiro, não há americano, europeu, não há nada disso. Somos todos um em Cristo. Só que olha que loucura que nossa humanidade virou. É a separação. Nós estamos movidos pelo ego e o ego é separação. O que está acontecendo na nossa humanidade não tem a ver com o vírus. O vírus é apenas uma materialização do que acontece na nossa mente. Um curso em milagres fala pensamentos de amor, amor no mundo interior, amor no mundo exterior, esse é o paraíso. Medo na mente, medo no mundo exterior, este é o inferno. E nós estamos vivendo pelo ego. Nós estamos vivendo a separação, estamos mais conectados do que nunca e mais desconectados do que nunca. Nós ficamos dentro das nossas casas com os nossos maridos, filhos, esposas e nós estamos conectados aqui, separados aqui, separados aqui, separados na nossa humanidade. E a nossa mente está vivendo pelo ego, como eu acabei de falar. E o ego é a separação, é o julgamento, é a culpa, a crítica. Olha que loucura, nós não aprendemos a perdoar as pessoas. Nós temos raiva do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido e esposa, dos nossos amigos, do nosso chefe. Nós vivemos constantes estados emocionais negativos como humanidade. Não é só como brasileiro, não. Por isso a crise é mundial. Veja, em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, o que subiu
de comentário no Twitter com a hashtag Terceira Guerra Mundial. Olha a mente que nós estávamos até há pouco tempo. Nós falávamos em Terceira Guerra Mundial e eu desconfio se ela realmente não teria acontecido, se algo tão grandioso como o coronavírus não tivesse entrado na jogada. Eu desconfio. Um Curso em Milagres fala que no mundo existem diferentes tolerâncias à dor. Tem uns povos que aguentam mais dores, outros povos aguentam menos dores, porém não é sem limite. Eventualmente, é o que está lá em Lucas, na Bíblia, no livro de Lucas, que não há nada oculto que não haja de vir à luz. Ou seja, não adianta você eu achar que os nossos vícios, seja vícios de pensamentos negativos, vícios de crítica, de julgamento, de culpa, de ódio, de raiva, de inveja, de comparação, de ciúmes. Não adianta a gente achar que se ninguém vir o que a gente está fazendo, tudo bem. Eu vou ficar viciada em pornografia, em drogas, em comida. Ninguém vai ver, não. Ninguém vai ficar sabendo. Só que entenda o seguinte, eu comecei a live falando sobre isso. Não existe uma pessoa no mundo, existe todas as pessoas do mundo. Somos todos irmãos em Cristo. Olha só. Jesus Cristo, para mim, é o presidente desse mundo. Ou seja, é o cara que atingiu o amor na sua plenitude e vive no paraíso. Pegou a lógica lá do Curso em Milagres? Pensamentos de amor, materialização desse amor, isso é o paraíso? Jesus Cristo atingiu isso. Ele purificou todos os pensamentos, todos. Só que por que ele voltou? A ideia é, Deus é o seu único filho nada, somos todos os seus filhos. Jesus Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Depois ele fala, vós sois a luz do mundo, ou seja, todos nós somos, eu e vocês. Isso significa o seguinte, por que Jesus Cristo voltou, de acordo com o Curso em Milagres? Porque não vai só um não, hein? Não fica achando que um passa e os outros ficam. Uns vão queimar no mármore do inferno, os outros vão para o paraíso. Não funciona. Deus é justo. Ou vão todos ou não vão nenhum. E essa separação, inclusive nas igrejas, inclusive nas instituições profissionais, essas separações, você é bom, você é mau. É isso que causa tudo isso que a gente está vivendo. E veja, essa é uma das grandes crises mundiais, mas quantas já não houveram? Quantas coisas a humanidade já não passou? Desde a peste bubônica, HIV, crise da H1N1, dengue. Tem cidades hoje do Brasil que tem mais mortes de dengue do que qualquer outra. Tem tantas outras mortes de doença cardíaca, que muito tem a ver com a sua qualidade da alimentação, dos hábitos diários. E a gente não tá nem aí. Muitas pessoas não estão nem aí. É só pegar as estatísticas de quantos obesos tem, de quantas pessoas com doenças que são, na maioria das vezes, causadas pela falta da saúde. E a saúde física tem a ver com a saúde mental sempre. Enquanto a humanidade não entender que ou vamos todos ou não vamos nenhum, nós não evoluiremos. Um Curso em Milagres também fala o seguinte, que nós não somos livres para escolher as nossas lições nesse mundo, ou seja, aquilo que nós vamos ter que passar e experimentar. Não somos. Nós não podemos escolher, eu não quero pegar o coronavírus. Porque se for para você pegar, se for para eu pegar, a gente vai pegar. Mesmo fazendo a nossa parte. Agora, quando nós vamos aprender, aí já é uma outra história, não é?
A gente vai passar por quantas provas forem necessárias. E as provas não têm o objetivo de fazer com que a gente repita de ano. Muito pelo contrário, mas que a gente passe de ano, que a gente aprenda, que a gente entenda que enquanto não houver a purificação dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, a humanidade vai continuar doente. Eu vejo o medo generalizado. Presta atenção, o medo que você sente hoje sobre o coronavírus é simplesmente o medo que semana passada você sentiu sobre o seu trabalho, que na semana anterior você sentiu sobre o seu relacionamento, que na outra semana você sentiu sobre se sua mãe te ama ou não. Ou seja, estados emocionais são padrões. Os otimistas continuaram otimistas, os que têm medo ficaram com mais medo ainda. E aqueles que eram otimistas de fachada, porque a gente vê muitos por aí, ficaram com medo, voltaram a ficar com medo. Não conseguiram sustentar a máscara do otimismo, da fé. Você está achando que o que está acontecendo na humanidade hoje é tipo, do nada, nossa, do nada esse vírus surgiu, né? A gente tem essa história de do nada. Ai, porque se aquele médico que alertou a humanidade do vírus, ai, porque se a Ásia tivesse tomado outras precauções, ou esqueci a palavra, mas se a África tivesse, a Ásia tivesse tomado outras medidas, que a humanidade não estaria como está. Estaria sim. Pensa comigo, num mundo onde o suicídio é a causa número 1 de morte no mundo, a nossa mente não tá saudável, não. Aí o ego fala, ai, a minha tá super saudável. Não tá, gente, somos todos um. E pela lei da ação e reação, nós vamos colher aquilo que plantarmos. Não é Deus que joga isso pra gente, muito pelo contrário. Não é Deus que nos dá a dor, eu postei sobre isso ontem, somos nós, por meio dos nossos pensamentos. É uma coisa de massificação, nós estamos nos unindo em massa para odiar, para culpar, para julgar. 6º dia de panelaço contra o presidente. Eu não tô aqui para discutir o que ele falou, o que ele deixou de falar, não é isso, não é esse meu ponto. O meu ponto é que nós não entendemos ainda que o nosso julgamento é o que gera isso. Que a nossa crítica é o que gera isso. Tem a hora de protestar e tem a hora de nos unir. Tem a hora certa. Ninguém sabe lidar com essa crise no mundo. Ninguém sabe, ninguém. Eu vou repetir, ninguém. Se alguém soubesse, não estaríamos como estamos. É a hora da gente se unir. É a hora da gente olhar pra dentro. Olha que simbólico você ter que ficar em casa com a sua família. Olha que simbólico você não poder visitar sua mãe e seu pai. E às vezes você reclamava, eu reclamava, nossa, tem que visitar minha mãe e meu pai. Hoje você fala, eu quero visitar minha mãe e meu pai. Olha que simbólico você ter que olhar pra dentro, você ter que achar coisas para preencher a tua mente. E a maioria fica ali, ó, só buscando notícia negativa, só vendo coisa ruim na internet, ao invés de fazer coisas edificantes. Eu não tô falando de todos, não dá pra generalizar, tem muita gente que tá cuidando sim da sua saúde mental, dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, mas o que a gente tá vendo na internet é um reflexo do que tá acontecendo nos lares. As pessoas em pânico, desesperadas, achando que a lei do homem é que rege o mundo, como se o mundo estivesse sem ninguém no comando, como se Deus e Jesus Cristo não estivessem no comando. E olha, eu vejo muitas pessoas de fé dizendo que são pessoas de fé, o quanto elas atribuem isso apenas ao homem, como se Deus não estivesse por trás de tudo, no sentido de nos evoluir, de melhorar, de fazermos crescer. Sempre vem o arco-íris depois da tempestade, sempre vem um dia lindo, só que a gente precisa aprender primeiro. Por isso a primeira dica que eu tenho para você nessa fase é: purifica os vossos pensamentos.
Cuida dos seus pensamentos, porque são eles que geram sentimentos. E tem pessoas que não sabem a diferença entre pensamento e sentimento. Ah, eu tenho pensamentos de medo. Não, esse é o sentimento. Na verdade é o estado emocional que gera um sentimento, mas deixa eu deixar mais simples possível aqui pra você, é um sentimento. Você tem um pensamento de que eu vou morrer, de que eu não tenho dinheiro, que eu vou parar de trabalhar, que eu vou ser mandado embora, que eu não vou conseguir pagar as minhas contas, que uma série de pensamentos negativos que só aniquilam a sua imunidade. Para você purificar seus pensamentos, você tem que desligar um pouquinho das informações do mundo. Vai ver coisas nobres, vai ver coisas positivas, vai fazer uma leitura edificante. Eu vejo pessoas me escrevendo ou postando, o quanto elas estão perguntando para Deus o porquê tudo isso está acontecendo, e eu já perguntei para alguns dos meus seguidores, não sei nem se você tá aí, mas eu já perguntei para os meus seguidores, você já leu a Bíblia? Não. Tá, você tá querendo que Deus te deu a resposta, Ele te deu tipo a Bíblia e você nunca leu. Às vezes a pessoa me escreve e fala, coach, como eu posso ter mais autoestima na vida? Não os que estão na jornada de autoestima que eles estão fazendo algo a mais, mas as pessoas que me escrevem, como que eu posso ter mais autoestima? Eu falo, então, eu tenho um e-book, você já leu? Não. Ah, eu vi, baixei, mas não li. Ou seja, a gente não faz nem a nossa parte. Então purifica teus pensamentos, vai ler coisas edificantes, vai ler livros edificantes, vai revisitar os seus valores, ou seja, o que é importante para você. Será que o mais importante mesmo é essa busca desenfreada por dinheiro, por fama, por likes, por títulos, por ascensão profissional? Será mesmo que esse é o ponto focal da nossa evolução como humanidade? Porque veja, vem logo o coronavírus aí que bota todos no mesmo patamar. Coronavírus não escolhe cor da pele, não escolhe raça, tem priorizado algumas idades, mas não que as outras também não corram riscos. Todos corremos riscos. Principalmente se você vem massacrando a sua saúde física. Saúde mental e saúde física. Não faz uma boa alimentação, vive nos seus vícios, vive tomando refrigerante, comendo fritura, comendo açúcar, vícios de drogas, vícios de bebidas e tantos outros. Então, além de purificar os seus pensamentos, muda os teus valores, muda aquilo que você realmente valoriza. Veja o que verdadeiramente é mais importante para você. Veja o que verdadeiramente vai contar no seu último dia de vida nessa terra. O que realmente vai importar lá. E já começa a fazer essas mudanças nos seus comportamentos agora, dentro da sua casa, quando ninguém pode te ver. Lembra lá em Lucas, não há nada oculto que não haja de vir à luz. Ou seja, não interessa se ninguém está vendo, vai vir à luz. E no momento de crise é onde você mostra a sua verdade. Se você está em pânico hoje é porque você já vivia em pânico, já vivia em medo, já vivia em depressão, já vivia em síndrome do pânico, já vivia em ansiedade generalizada, em preocupação. O próximo ponto é cuida da sua saúde. Vai se alimentar bem, vai comer coisas nutritivas. Eu não sou especialista na área, não vou ficar passando dieta pra você, não tenho nada a ver com isso. Você segue lá a Manuela Rangel, você segue algum nutricionista que você admira e vai buscar informações de como priorizar a sua saúde, para aumentar a sua imunidade. Foca nisso. Foca em alimentar o teu corpo, alimenta a tua mente e alimenta o teu corpo. E, acima de tudo, eu acredito que ou a gente vai para Deus e para Jesus Cristo pelo nosso medo, pela nossa dor ou pelo amor. O amor não tem funcionado para muitas pessoas, não tem não. Ai, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito muito, mas é a primeira crise para desespero mundial. Será mesmo que você acredita de olhos fechados em Cristo? Será mesmo que você confia em Deus acima de todas as coisas? Será mesmo que no momento de crise você entrega nas mãos de Cristo e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha?
Senhor, como é que eu posso servir no teu plano? Senhor, como é que eu posso ajudar a humanidade a evoluir? Senhor, como que eu posso ser usado mesmo na minha casa? Senhor, o que que eu posso fazer para acalmar essas pessoas? Sei lá qual pergunta você quer fazer. Vai se aproximar de Cristo. Vai se aproximar ainda mais de Deus. Coloca a tua vida nas mãos dele, a tua felicidade, porque veja, ontem eu assisti, quando me lembro de Chico, um documentário que eu nem sabia que existia, de Chico Xavier. Para mim foi uma das pessoas mais iluminadas que andou nessa terra, independente se você acredita no espiritismo ou não, é só pegar as obras dele, quase 500 livros escritos, milhares de pessoas que passaram pelas suas mãos durante os 75 anos da sua trajetória profissional na terra, e não tem coisas negativas. Podem falar charlatão, mas ninguém pode falar que ele abusou pessoas, que ele fez essas maldades que a gente escuta. O cara é realmente um ser muito, muito, muito espiritual. Ou seja, como é que você tem se dedicado a Deus? Como é que você tem se dedicado aos teus irmãos? Como é que você tem ajudado mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores? Para mim, ele era a personificação do que é a luz de Cristo, no sentido de que ele fazia caridade, ele fazia o bem, ele mantinha uma visão positiva das coisas, certo? Só que mesmo ele conta que ele estava no avião um dia e que ele viu que todas as pessoas estavam gritando porque estava fazendo muita turbulência. E esse vídeo é um vídeo até famoso nas redes sociais. E ele fala que ele começou a gritar junto com essas pessoas e pedir ajuda e pedir socorro. E aí vem o espírito de Emmanuel, que era quem psicografava para ele, quem acredita, não acredita. Se você não acredita, pega só na história, na moral da história. Se acredita, sabe do que eu tô falando. E Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, você tá gritando por quê? Ele falou: porque eu acho que a gente vai morrer, a gente tá em perigo. Daí Emmanuel fala pra ele: sim, vocês estão em perigo, e tem muitas outras pessoas no planeta Terra em perigo, vocês não são os únicos, não é privilégio seu, de vocês. E ele fala: então eu vou continuar gritando, eu vou continuar em pânico, eu vou continuar em medo. E Emmanuel fala pra ele: meu caro, se for pra você morrer, pelo menos morra em Cristo, morra na fé, morra na esperança. Então eu não posso te dizer quem vai pegar, quem não vai, e por que que alguns pegam, outros não. Isso daí já foge da minha alçada. Eu não tenho competência para te responder isso. O que eu verdadeiramente acredito é que nenhuma folha cai da árvore sem a vontade do Pai. Ou seja, tudo que está acontecendo na humanidade não foi criado por Deus, porém, Ele vai usar de tudo que Ele pode para nos mover como humanidade para frente. E nós temos papel com a humanidade inteira. O que você faz dentro da tua casa hoje, o que você faz hoje, agora, em termos de se sai ou fica em casa, se limpa ou não limpa as tuas mãos, se alimenta bem ou não se alimenta, se cultiva bons pensamentos ou não, se fica no medo, na preocupação, se vai ganhar dinheiro, se a fase vai passar, quando ela vai passar, vai passar. Todas passaram. Mesmo aquelas doenças que mataram milhares de pessoas, 3, 5, 10 milhões de pessoas, elas passaram, todas passam. Mas quem você vai ser depois dessa fase é o que verdadeiramente conta. E se a humanidade finalmente entender que estamos juntos, que a união é muito mais importante do que a separação, que somos todos irmãos em Cristo, se a gente passar a se ajudar e parar de se julgar, e parar de se criticar, e parar de jogar e cuspir regras um no outro, de quem o outro deve ser. Eu vejo posts na rede social de uma pessoa que saiu na quarentena e eu vejo quanto comentário irresponsável, que você vai matar os idosos. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da sua vida. Para de julgar. Se a gente não entender isso de uma vez por todas, vamos ficar todos paralisados aqui nesse mundo de provas e expiações. E eu acredito que nós precisamos transcender. Tá na hora de transcender o nosso ego. Tá na hora de escutar o nosso espírito. O espírito é união, é compaixão, é empatia. Se o outro saiu, deixa ele precisa passar por aquilo. Sim, nós temos que nos conscientizar, mas nós não temos controle sobre quem sai. Nós podemos ajudar e divulgar, por favor, fiquem em casa, mas jogar ódio para aquela pessoa porque ela saiu não ajuda em nada.
faça a sua parte, faça apenas aquilo que você tem controle.